Vamos fazer uma pequena interrupção para que vocês conversem sobre o que vimos até agora. Eu acho essa aula do partido muito importante, porque afinal o nosso partido se chama liberal. Bom, o mínimo que a gente tem que saber é o que é liberalismo. Tem gente que pensa que ser liberal é fazer tudo que lhe dá na cabeça. Não, mas falando sério, eu acho que vale a pena saber que a nossa forma de governo, até hoje, com legislativo, executivo e judiciário, é uma coisa inspirada em Montesquieu, que viveu lá no século XVIII. Adam Smith é do mesmo século. Mas o século XVIII é especialmente rico para o liberalismo. A Constituição Americana, que é de 1787, por exemplo, é um verdadeiro hino ao liberalismo. Estabelece a defesa do indivíduo, a sua proteção contra o Estado, e ali se consagra o princípio de que governantes devem ser eleitos pelo povo. Toda uma Constituição liberal. Em 1789, há na França a Declaração dos Direitos do Homem. Outro texto básico e fundamental para o pensamento liberal. Com a Revolução Francesa, e esse aspecto, esse momento é muito importante, e a compreensão disso é muito importante, com a Revolução Francesa, o conceito de liberdade irá ganhar uma nova dimensão. Já agora se começa a pensar em liberdade, porque antes pensava sobretudo em liberdade, em propriedade, etc., muito para os proprietários, para aqueles que dirigiam, para aqueles que dominavam a sociedade. A partir da Revolução se começa a pensar em liberdade, em democracia para todos. Fica assente a ideia de que governantes devem ser escolhidos por governados, pelo povo. Afinal, o mundo começava a modernizar-se politicamente. Já se justificam as críticas a Adam Smith. Em tese, observem, o que ele dizia era correto, aquela história do feijão de que falamos também. Mas o que ele não lembrava é que enquanto, por exemplo, os alimentos estivessem muito caros e a tendência seria então reduzir o preço, mas durante esse tempo, muita gente poderia estar morrendo de fome. A preocupação social definitivamente não estava presente no seu capitalismo clássico. Por outro lado, a lei da oferta e da procura, sobre a qual ele tanto se assenta, não era e não é tão perfeita assim. Se, por exemplo, toda oferta, toda produção é de um monopólio, ou seja, é de uma só pessoa, ou de um grupo, de um oligopólio, que funciona como se fosse um monopólio, se isso acontecer, este grupo pode impor os preços que quiser. E aí a lei da oferta e da procura não funciona. A pouca preocupação social desse capitalismo clássico iria permitir o fortalecimento dos movimentos socialistas, sobre os quais vamos conversar, mas vamos conversar depois do intervalo. Antes de continuar a aula, vamos discutir um pouco o que vimos nesse segundo bloco. Eu acho que esses capitalistas selvagens atrapalham muito o PL. Claro que prejudicam. Isso que o Álvaro disse agora é muito importante. Bom, duas ideias ficam muito claras. Primeiro, os monopólios acabam com a lei da oferta e da procura. E segundo, a economia deve se preocupar principalmente com a resolução dos problemas sociais. A Revolução Industrial, meus amigos, iria modificar completamente o mundo. Observem, antes dela, a unidade de produção, que era um tear. Custava barato, em termos relativos, se compararmos a uma máquina. De um tear, a unidade de produção passa a ser uma máquina, evidentemente muito mais cara. O surgimento das indústrias iria transformar todo o processo de produção. Para ter recursos, para ter dinheiro, para comprar as unidades de produção, então muito mais caras, já não mais o tear, os capitalistas precisavam acumular capital. E de onde iam tirar esse capital? Para isso, escravizavam o trabalhador. Foi, meus amigos, uma época negra da história do mundo. É natural que naquela época crescessem os movimentos socialistas que lutavam contra esse tipo de opressão capitalista. O maior pensador socialista de qualquer tempo foi Karl Marx, que em sua obra faz a grande crítica da sociedade de sua época e, sobretudo, dos processos de produção, para ele responsáveis por todo esse quadro de injustiças. Marx acreditava que
cada vez mais as unidades de produção seriam mais caras. Do tear para a máquina, e imaginava ele, cada vez elas vão ficando mais caras porque irão incorporando mais tecnologia. Então, cada vez mais o capitalista vai ter de oprimir o proletário para ir tendo recursos para as novas máquinas sempre mais caras. Essa luta de classes iria, segundo Marx, conscientizar o trabalhador de seus direitos e, inevitavelmente, se chegaria à revolução, quando o proletariado assumiria o poder. É formidável pensar que estamos vivendo momentos tão importantes da história, quando os alemães derrubaram o muro de Berlim e acabaram também com o socialismo. Meu pai conta que na faculdade dele, quem não era socialista era considerado atrasado. Imagine isso hoje em dia. No mundo sindical é a mesma coisa. O socialismo saiu de moda. Marx é hoje uma referência histórica. Nós definitivamente queremos conter o Estado, mas não acabar com ele. O Brasil tem um destino a conquistar. O Brasil tem pressa, o Brasil tem pressa.